Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, gente. Felipe Marzano falando novamente. Vamos retornar aqui ao estudo da NR38, que trata da segurança e saúde no trabalho, nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Beleza, gente. Vamos ver aí onde é que a gente parou. Gente, olha, a gente falou todas as disposições gerais, né, gente? Pelo menos as que a gente entende que são mais relevantes aí para o exercício da vida profissional de vocês, né, pessoal? Não deixem de ler a norma, porque tem alguns itens que a gente não aborda para não ficar aqui muito tempo e muito pesado. A gente seleciona o mais importante, mas vocês devem dar uma lida, tá? Agora, gente, olha, considerando as especificidades dessas atividades, a norma ela também aborda o PCMSO, tá? Por quê? Vocês vão ver que tem algo especial, tá? Então, ela começa falando, olha, que o PCMSO, no caso dessas atividades, deve prever um programa de imunização ativa, tá? Ou seja, um programa de vacinação, principalmente contra o tétano e a hepatite B, tá? São duas doenças cujo risco é muito alto da pessoa pegar nesse tipo de atividade, tá? A pessoa se machucar, ter um pequeno ferimento e acabar aí contraindo um tétano ou uma hepatite B, tá? Obviamente, considerando a avaliação dos riscos ocupacionais previstos lá no PGR, né? Lógico, se o PGR não considerar que há essa necessidade, então não precisa, tá? Mas ele está já indicando uma atenção especial para essas duas doenças, tá? Mas, para todos os efeitos, ele remete à avaliação dos riscos lá do PGR, tá? O que vai ser identificado. Se for identificado o risco de contrair alguma dessas doenças, ela já prevê a questão da imunização ativa contra elas, tá? E aí, gente, fala mais algumas coisinhas sobre a vacinação, tá? Olha, a vacinação deve obedecer recomendações do Ministério da Saúde, podendo ser aceita a vacina anterior a critério médico, tá? Que está falando? Olha, o trabalhador ele precisa se vacinar contra o tétano. Há quantos anos ele tomou a última vacina? Ele tomou há pouco tempo? Tem lá o cartão de vacinação? O médico pode analisar e pode chegar à conclusão que está tudo bem. Ele pode esperar mais alguns anos para tomar mais a outra dose, tá? Não pode ser aceita a vacina anterior. Não é obrigado a ele, né, se vacinar tudo de novo, se ele já tem essas vacinas, tá? O médico é quem vai dizer. A organização deve assegurar que os trabalhadores tenham acesso a material informativo sobre a necessidade de vacinação identificado no PCMSO e os seus benefícios, assim como dos possíveis riscos a que estarão expostos por falta ou recusa dessa vacinação. Então, gente, é a questão da conscientização, né? Porque às vezes quando você fala para um adulto que ele tem que se vacinar, tudo, ele fica enrolando, ele entende que não é muito importante, que não é fundamental, ou ele não quer, ou ele é contra a vacina, tá? Então, hoje também tem muita desinformação circulando a esse respeito, tá? Então, contra a desinformação, a melhor arma é a informação, é a conscientização de quais os riscos, o que pode acontecer se ele não se vacinar, tá? Então, isso é uma responsabilidade da organização, tá? Não apenas promover ali, né, falar que ele tem que se vacinar, mas ajudar nessa conscientização, tá? E aí, gente, olha, existem duas possibilidades. As vacinas elas podem ser fornecidas pela própria organização ou pode ser também realizada uma vacinação na rede pública, tá? Quando a organização fornecer a vacina, ela deve fornecer também um comprovante, tá? E quando a vacinação for realizada na rede pública, aí a organização já não tem que fornecer o comprovante, ela deve exigir o comprovante dos empregados, solicitar que eles apresentem a sua carteirinha de vacinação, beleza?
Vamos seguir, gente. Olha, o que mais que fala sobre o PCMSO? Devem ser previstos no PCMSO os protocolos de saúde de acordo com a identificação dos perigos e avaliação dos riscos do PGR, tá, gente? Então, olha, o que foi identificado no PGR de risco, tá? Então, isso igual eu falei, em alguns momentos as normas chovem no molhado, né, gente? A gente já estudou aí outras normas e já viu que os programas, eles precisam ser integrados, né? Tudo aquilo que é identificado, avaliado, classificado no PGR, né? Deve haver uma sequência de ações em relação a esses riscos, né? A adoção de medidas preventivas é um reflexo no programa de controle médico da saúde ocupacional dos trabalhadores, né? Ou seja, os exames vão ser direcionados, os protocolos de saúde vão ser direcionados para os riscos que foram anteriormente identificados, tá? E aqui não é diferente. Então, gente, o PCMSO, caso haja risco avaliado no PGR, deve estabelecer procedimento específico para o caso de acidente de trabalho envolvendo perfuro cortantes, tá? Mesmo que não tenha afastamento do trabalhador, incluindo o acompanhamento da evolução clínica do quadro. Gente, é algo assim que é um risco muito significativo. O trabalhador que está ali na limpeza urbana, na coleta de lixo, pega uma sacola, tem uma agulha, né? Aquilo não está bem protegido, ele acaba se espetando, acaba se perfurando, tá? Não sabe o que tem ali, se está contaminado com alguma doença, né? Um fluido, algum sangue. Então, o PCMSO, tá? Se houver esse risco lá no PGR identificado, como na maior parte das vezes vai haver a identificação desse risco de o trabalhador acabar se perfurando com algum perfuro cortante, deve ser estabelecido um procedimento específico para quando houver um acidente como esse, tá? O que vai ser feito, como vai ser o acompanhamento da evolução clínica, tá? Com esse trabalhador aí. Isso é algo muito importante, tá? Legal, gente. Olha, já abordamos o PCMSO para trabalhadores regidos aí pela NR38. E agora ela aborda a questão dos veículos, máquinas e equipamentos. Né, gente? Essas atividades, na maior parte das vezes, são realizadas com auxílio de veículos ou de máquinas ou de algum tipo de equipamento, tá? Então, a principal delas, que é a coleta de lixo, né, está aqui na nossa imagem, tá, gente? O que a norma fala sobre isso? Olha, devem ser submetidos a processos de limpeza que assegurem condições de higiene. Poxa, gente, veículo que leva lixo, ele termina o dia super sujo, não tem como, né? Ele compacta o lixo, aquilo vaza, tem líquido, né? Então, primordial que eles sejam higienizados, tá? Para que os trabalhadores possam usar no dia seguinte e aquilo não vá ficando cada vez mais imundo, né? Cada vez mais insalubre, tá? Então, a primeira coisa que a NR38 fala sobre os veículos é que eles devem ser submetidos a processos de limpeza. Aí, gente, começa a elencar várias coisas, olha, sobre os veículos, uma série de elementos, tá? Vamos ler aqui rapidamente o que ele fala aí sobre os veículos, máquinas e outros equipamentos. Primeiro, em relação às zonas de perigo. As zonas de perigo, partes móveis, devem possuir proteções de modo a impedir o acesso de partes do corpo do trabalhador, podendo ser retiradas somente para limpeza, tá? Lubrificação, reparo, ajuste, tudo mais, e devem ser recolocadas obrigatoriamente, tá, gente? Então, olha, nessas atividades extremamente dinâmicas, onde houver zona de perigo ou parte móvel, tá, com risco do trabalhador esmagar um dedo ali, alguma coisa, amputar, tá? Você tem que ter proteção que impeça o acesso do corpo do trabalhador, tá? Os operadores não podem se afastar do equipamento sob sua responsabilidade quando em funcionamento. Olha aí, gente, isso às vezes é até difícil da gente ver, tá? Olha, algo que impeça que o operador se afaste de equipamento
quando ele está em funcionamento, tá? A gente vê muito, né, o pessoal de coleta de lixo pulando do caminhão com ele em movimento e subindo de volta com ele em movimento, tá? Isso não deve acontecer. Nas paradas temporárias ou prolongadas, devem ser adotadas medidas com o objetivo de eliminar riscos provenientes de funcionamento acidental, né, gente? Então, olha, qualquer máquina, equipamento, né, aquela parte lá dos veículos que compacta o lixo, tá? Tudo isso você tem que ter muito cuidado, medidas preventivas que evitem o funcionamento acidental, tá? Porque senão corre o risco de ter alguém manuseando, acessando aquela área, o negócio começar a funcionar e causar um acidente, tá? Além disso, olha, quando o operador do equipamento tiver a visão dificultada por obstáculos, o que é muito comum, deve ser exigida a presença de outro trabalhador, de um trabalhador capacitado, para orientar o operador, tá? Então, esse trabalhador vai ficar fora do veículo e vai auxiliar no caso dele não estar tendo visão de toda a área ali por onde ele vai se mover por causa de algum obstáculo, tá? Além disso, gente, olha, em caso de superaquecimento de pneus e sistema de freio, devem ser tomadas precauções especiais, no sentido de prevenir explosões, prevenir incêndios, tá? Os veículos devem possuir retrovisores e, além dos retrovisores, alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio, tá? Para quê? Para alertar no caso da marcha ré, né? Quando for dar ré, que é algo que ele tem a visão mais limitada, né? E muitas vezes é algo inesperado, se espera que o veículo vá andar para frente e não de ré, então ele vai ter um alarme sonoro, tá, gente? Como a gente está acostumado a ver por aí. Não devem ser operados em posição que comprometa a estabilidade, tá? Qualquer máquina, qualquer equipamento. Antes de iniciar a movimentação ou da partida do motor, é preciso certificar-se que não há ninguém em cima, embaixo ou perto dos mesmos, de modo a garantir que toda a movimentação da máquina não vai expor nem um trabalhador e nem outras pessoas a acidentes, tá, gente? Então, a gente está vendo que várias recomendações, elas são de medidas administrativas, de organização do trabalho, né? Relacionadas a treinamento, né? Relacionadas a comportamento, tá? A procedimentos operacionais. Olha, e assegurar que antes da operação estejam brecadas e com suas rodas travadas, implementando medidas adicionais no caso de pisos inclinado, irregular, tá? Para não correr para cima de ninguém. Beleza, gente. A gente vai parar por aqui e vai seguir mais um videozinho em seguida falando sobre os veículos coletores compactadores de resíduos sólidos, tá? Caminhõezinhos de lixo. Por enquanto, gente, é isso. A gente vai dar um cortezinho. Bons estudos e até a próxima.